Certo, pessoal? Então, boa tarde novamente a todos, né? A gente está partindo aí para a nossa quarta aula da nossa disciplina de materiais de construção e a gente vai ver hoje o assunto de madeira, tá? Com relação às atividades da aula passada, né, que a gente viu o assunto de argamassa e concreto, a gente já conseguiu uma leve melhorada aí nas notas, certo? Espero que para as próximas avaliações e as próximas atividades vocês continuem cada vez mais melhorando essa questão das notas para a gente conseguir fechar as nossas avaliações aí com boas notas, né? Para que ninguém fique, de repente, precisando fazer uma prova final, ou então acabar ficando reprovado na disciplina, tá? Com essa aula de hoje, com esse assunto de madeira, a gente vai estar encerrando o primeiro bimestre. Então, hoje encerra o conteúdo do primeiro bimestre, e aí, logicamente, vai ter uma atividade relacionada a esse assunto, né, de madeira, que inclusive eu já coloquei lá no Classroom, tá? A entrega, como vocês sabem, é sempre para a próxima aula, né? Então, a entrega dessa atividade de hoje, de madeira, é até a semana que vem. Tem um tempo aí suficiente para você ver, estudar esse PDF que eu mandei, assistir essa aula gravada de agora, para que você consiga fazer a atividade e tirar uma nota boa, tá? Aí a gente fecha o primeiro bimestre. Já vai fechar a sua primeira nota lá, que inclusive vai estar sendo postado possivelmente semana que vem, assim que vocês terminarem essa atividade, eu já vou postar a nota final lá no SIGA-A com relação ao primeiro bimestre, tá bom? Então, para essa aula de hoje, eu dividi o conteúdo na seguinte maneira, nesses 4 tópicos aí, né? Introdução, propriedades, os tipos de madeira e as vantagens e desvantagens. Tudo isso relacionado à utilização da madeira para a construção civil, tá? Então, basicamente, tu vai ter duas maneiras aí de visualizar a madeira sendo empregada dentro da construção civil. Uma de maneira temporária, outra de maneira definitiva. Então, possivelmente, aí na sua casa, na parte do telhado, né, tem toda uma estrutura de madeira que suporta o telhado da sua casa. Então, essas madeiras que estão sendo utilizadas aí para essa situação, né, dando esse suporte para o teu telhado, é uma utilização da madeira de forma definitiva. Então, foi feito o telhado e espera-se que esse telhado ele seja útil por muitos e muitos anos. Então, essa situação da utilização da madeira foi feita de maneira temporária, definitiva, perdão, tá? E de maneira temporária, quando seria? Seria quando você utiliza a madeira por um curto período de tempo, por exemplo, fazer formas para poder concretar uma viga, um pilar, uma laje, ou então quando você faz um barracão dentro de uma obra para guardar materiais de construção, ferramentas, e aí ao decorrer da obra você vai lá e derruba aquele barracão, né? Ele serviu só naquele período ali para guardar esses materiais, esses equipamentos. Outra maneira também de utilizar a madeira de forma temporária é quando ela é utilizada em andaimes, né? Você precisa fazer algum tipo de etapa da obra que requer uma certa altura. E aí o pedreiro vai lá, constrói andames para fazer essa utilização aí da madeira de forma temporária. Um outro exemplo aí de como a madeira é utilizada dentro da construção civil de forma definitiva é, por exemplo, nas esquadrias. Né? O que seriam as esquadrias? Portas, janelas, balancim, aquela pequena janela que a gente utiliza no banheiro. Então, também é de forma definitiva. Você coloca uma porta numa casa, você não coloca para estar trocando essa porta toda semana, todo mês. Você coloca e espera que essa porta dure o, mais, a maior, o maior tempo possível, né? Então, ele acaba se tornando uma utilização definitiva, tá? E aí, algumas coisas, quando a gente adquire uma peça de madeira, que a gente tem que prestar muita atenção é com relação a que estado essa madeira chega para você. Possivelmente tu já deve ter escutado aquele termo onde as pessoas dizem que a madeira está verde, né? Você já deve ter escutado isso. Ah, eu comprei uma porta para instalar lá em casa e a madeira estava verde, e aí, com o tempo, essa porta ela empenou, ela ficou empenada, eu não consigo fechá-la direito, ou então quando eu vou fechar a porta do meu quarto, ela arrasta no chão, eu não sei o que é que aconteceu. O que aconteceu foi que quando a madeira ela é retirada da natureza, ela passa por todo um procedimento aí de
trabalho, né, em cima dela. Ela é serrada, ela é cortada em tamanhos comerciais e também ela é levada para um período de secagem. Essa secagem ela pode ser natural ou pode ser artificial, tá? Como é que seria essa secagem natural? A madeira é apenas colocada no meio ambiente, num local aberto, para que ela acabe secando apenas com a presença do sol, tá? Do vento, do calor. E também tem a secagem artificial, é quando ela é colocada em altos fornos, fornos grandes, né? Com uma temperatura controlada para que ela perca aquela umidade, né? Que faz com que ela seja considerada, entre aspas, verde, e ela fique pronta para uso, tá? Quando essa secagem ela é feita de maneira descontrolada, ou então é feita de maneira errada, corre o risco da porta. Vou pegar um exemplo da porta aqui, né? Uma porta de madeira que foi instalada, durante a utilização dela, ela começar a perder essa umidade. E aí, quando ela perde essa umidade, ela retrai, ela encolhe, entre aspas, e acaba entortando. Ela desidrata de maneira inadequada. É igual nós, seres humanos, quando a gente adoece, que a gente desidrata, perde líquido, né? A gente fica fragilizado. Da mesma forma, a madeira acontece, né? Se essa perca de umidade não for controlada, corre esse risco, tá bom? E aqui, olha, como eu tinha falado ainda há pouco, né, com relação ao uso da madeira, ela pode ser empregada em vários elementos de uma edificação de maneira temporária ou definitiva. Então, estrutura temporária, como eu tinha falado ainda há pouco, né, escoramento, formas e andames. Estrutura definitiva, vigas, caibros, terças e pilares. Caibros e terças, elementos do seu telhado, né, aquela estrutura que vai suportar a sua telha. Como é que ela pode ser utilizada também de forma definitiva? Através de objetos de decoração, como por exemplo forro e painéis. Esses painéis são aquelas divisórias entre um ambiente e outro. A gente observa muito a utilização desses painéis, principalmente em clínicas, tanto médica quanto odontológica, em laboratórios, né? Às vezes você vai fazer um exame, por exemplo, de sangue, aí você entra dentro de um compartimento pequeno daquele para coletar o sangue, e aí tem aquelas divisórias, né? Aquela divisória, na maioria das vezes, ela é feita de madeira, tá certo? Outra maneira de utilizar a madeira de forma definitiva é como piso, tá? Hoje em dia é cada vez mais raro, né? Você encontra piso de madeira em obras mais antigas, por exemplo. Então, para quem já foi ali no Museu João Fono, ali na frente da cidade, para quem já foi no Teatro Vitória, observa que lá o piso é feito de madeira, né? Então, esses assoalhos aqui são feitos de madeira, tá? Pode ser feita uma estrutura de grande porte toda em madeira? Pode. Esse exemplo aí que eu coloquei é de uma obra que não é no Brasil, é uma obra que foi construída em 2014, né? Aproximadamente 7 anos atrás aí, na Finlândia. Então esse edifício ele é em madeira, um dos primeiros do mundo a ser feito apenas com madeira, né? No caso a madeira laminada pré-fabricada, que é a que a gente vai ver daqui a pouco. E ele foi vencedor, inclusive, de um prêmio, né? Um prêmio muito reconhecido no meio da arquitetura, tá? Em 2015, no ano seguinte à sua construção, não só pela arquitetura, mas também pela inovação, né? Não é algo comum nós observarmos aí um prédio aí de aproximadamente 7 pavimentos, 7 andares, com essa estrutura toda de madeira, né? Então, esse prédio aqui tem aproximadamente uns 20 a 25 metros de altura, então todo em madeira, né? Então é algo diferente que não é habitual a gente estar observando. E aí, um outro exemplo de um edifício, né, construído apenas com madeira foi agora o mais recente, 2018, né, na Austrália. É o maior edifício comercial de madeira do país. Né? Ele tem 10 pavimentos, ou seja, 10 andares aí, aproximadamente 45 metros de altura. A estrutura dele todinha é feita com a madeira laminada colada e a madeira laminada cruzada, que nós vamos ver daqui a pouco do que se trata esse tipo de madeira aí, tá certo? E também um projeto um pouco mais comum da nossa realidade aqui, né, principalmente na nossa, não só no nosso país, mas na nossa região norte, é a questão das casas de madeira, né? Totalmente de madeira ou parcialmente de madeira. Então aqui, por exemplo, uma casa de madeira, aqui é um projeto residencial, né, de uma casa feita de madeira maciça. Então a gente encontra muito essa cultura dessas casas aqui em regiões ribeirinhas, claro,
na maioria das vezes não com toda essa arquitetura um pouco mais arrojada, né? Um pouco mais de capricho nessa arquitetura, mas por questões mesmo de necessidade, né? Então as pessoas com uma condição financeira não tão favorável, o povo ribeirinho, né, acaba construindo sua casa de madeira por ser um material de mais fácil acesso para ele, tanto com relação à logística, como com relação também a valores. E aí na nossa região, aqui no Brasil, na região sul e sudeste, né, principalmente na região sul, onde tem uma grande colonização aí de alemães, italianos, europeus em geral, você percebe também muito a construção em madeira, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muito em função de uma cultura trazida por esses povos para cá, né, nos séculos passados. Então, eles acabam construindo em madeira por ser semelhante ao método construtivo que eles são mais familiarizados, né, vindos do seu país. E aí a madeira ela tem algumas propriedades que a gente tem que prestar bem atenção, tá? A questão da umidade, que eu falei ainda há pouco, essa umidade ela pode ser prejudicial se ela não for bem trabalhada. É só você lembrar do caso que eu contei ainda há pouco, de alguma peça de madeira que não tenha sido controlada essa umidade. Aí deu o exemplo da porta, né? Então, às vezes, algumas pessoas não entendem por que aquela porta do seu quarto, de algum ambiente da sua casa, ela acaba arrastando quando você abre, né? Um tempo desse atrás aí, uma tia minha conhecida, ela perguntou aí por que eu achava que tinha acontecido com a porta da cozinha dela, que estava perfeita e de repente começou a arrastar no chão na hora de abrir, né? Essa porta dela, ela ficava exposta tanto ao calor do sol, quanto à chuva. Quando chovia, a chuva batia diretamente na porta. E logo depois da chuva, vem aquele sol. Então, ela acaba secando aquela água da chuva de maneira descontrolada. Então, ficava naquele processo ali de molhar e secar com frequência. Então, a porta ela começa a ceder, ela começa também a entortar. A porta ela já não fechava mais perfeitamente, né? Na parte de cima ficava bem fechada, na parte de baixo meio aberto. Muito em função dessa questão aí, de não ter um controle com relação à sua umidade. Então, ora a porta estava bastante seca, ora bastante molhada. Isso daí influencia diretamente na qualidade dessa madeira, tá? E aí acontece isso daqui, ó, retração, que é quando perde a água, e inchamento, que é quando ganha água, tá? Visualizem bem essa diferença aqui, olha, retração quando perde a água, inchamento quando ganha água na estrutura, tá? Com relação à dilatação linear, é um terço do aço. O que significa essa dilatação linear? Você já deve ter observado que, às vezes, você tem um portão de ferro aí na sua casa. Portão normal de ferro. E aí, às vezes, está muito sol naquele horário. Você vai tentar abrir o portão, ele está meio emperrado, né? Você tem uma dificuldade de abrir aquele portão. Às vezes, naquela parte onde você coloca o cadeado ali no trinco, né? Você tem dificuldade de abrir aquele trinco ali para colocar o cadeado. Ou então, quando você puxa o portão para abrir, ele está meio engatado. Mas aí, quando é um outro horário que está mais frio, que não tem sol, você consegue abrir esse portão tranquilamente, ele não está emperrado, está fácil de abrir, de manusear. Por que acontece isso? O aço ele dilata com a temperatura. Se a temperatura estiver elevada, ou seja, um sol desses aqui nosso de Santarém, né, batendo direto no portão, esse portão ele vai estar crescendo, entre aspas, aí, né? Ele vai estar dilatando, ele vai estar aumentando o tamanho dele. Logicamente, são milímetros que aumentam, né? É uma percepção muito pequena a olho nu. Você não consegue observar esse crescimento aí do portão, esse aumento de tamanho, de volume. Mas ele dá uma crescidinha ali. Essa crescida é suficiente para que ele fique um pouco maior e você não consiga abrir, né, perfeitamente como você abre em situações normais. Depois que essa temperatura ela é controlada, que não está mais calor ali onde está o portão, né, não está mais batendo aquele sol diretamente no portão, ele vai esfriando e ele vai dilatando de novo, só que ao contrário, ele vai reduzindo o tamanho dele. Aí é aquele momento que você consegue abrir o portão perfeitamente. E isso também acontece com a madeira, só que numa proporção bem menor, tá? Mas possivelmente você já deve ter observado isso também com uma porta de madeira, né? Ou então com uma janela. Você vai abrir a janela de madeira, ela está engatando. Você tem que fazer uma força um pouco maior para abrir. Aí no outro dia que não está tão sol, não está tão
calor, você abre a porta perfeitamente, não tem trabalho nenhum para abrir ela, né? Você já deve ter percebido essas situações. É por conta disso, tá? E outra propriedade da madeira é com relação à deterioração, ou seja, a prejudicar essa estrutura, né? Como é que ela pode ser prejudicada? Biologicamente ou através do fogo. Biologicamente seriam os agentes da natureza aí que prejudicam a madeira, né? Como, por exemplo, aparecimento de fungos, aparecimento também de cupim, tá? E outras pragas aí que podem estar prejudicando a tua madeira. E também o fogo, né? O fogo, a madeira ela é altamente suscetível à combustão. Então, o fogo, quando em contato com a madeira, ele praticamente destrói essa estrutura em poucos minutos, né? Dependendo da intensidade do fogo, tá certo? Outras situações que a gente precisa observar com relação à madeira é esses defeitos aqui que a madeira apresenta. Olha. Nós, fendas, greta. Eu vou mostrar uma imagem aqui para ficar mais fácil de entender. Só um minutinho. Olha, essa imagem bem aqui, olha. Isso aqui é um nó. Você já deve ter observado isso em alguma peça de madeira que tem na sua casa, então na casa de algum conhecido aí. Então, olha só essa situação aqui, olha. Esse desenho aqui, que a gente observa na madeira, é o chamado nó. O que significa isso aqui? O que é esse defeito? Aqui, possivelmente, na peça de madeira, no tronco da árvore onde foi retirada essa peça de madeira, daqui nascia um galho de uma árvore aqui, ó, entendeu? Então, quando ela é cortada, ela fica com esse formato bem aqui, onde possivelmente era a saída de um galho. O que acontece? Se tu for observar, aqui ao redor desse nó, tem uma parte que é mais escura. Acho que vocês conseguem enxergar aí. O contorno desse nó ele é mais escuro. Isso daqui foi quando houve o corte desse galho aqui, a seiva, né, que é dos componentes que leva o nutriente aí da madeira, ele começa a escorrer e aí com o tempo ele fica manchado aqui, ó. A mancha da seiva fica com essa coloração um pouco mais escura, tá? Essa parte aqui dessa peça de madeira é a parte que é mais frágil dessa peça toda aqui, ó. A gente observa muito isso daqui em porta, em algumas janelas, às vezes tem essa situação aqui, ó. E esse nó, ele pode evoluir para uma situação parecida com essa foto do meio, que são essas rachaduras aqui, ó, assim como essa última foto aqui da tua direita, olha, onde a situação já está bem pior, né? Então, voltando aqui para o slide anterior, esses nós aqui, ó, são falhas onde existiam galhos, lembra daquela imagem que eu mostrei? E pode estar evoluindo para a fenda, que é aquela imagem do meio, e para a greta, que é a separação maior ali em anéis, né? Praticamente a tua peça de madeira ela fica comprometida quando tu tem uma evolução aqui dos nós, quando tu parte para fenda e greta, certo? E aí com relação aos tipos de madeira, a gente vai estar observando que comercialmente, ou seja, no mercado, você vai encontrar vários tipos de madeira. Essas aqui são as principais, né? Dos tipos de madeira maciça, aquelas que não tem peça oca, né? Toda ela é distribuída uniformemente, ela é uma peça de madeira maciça, agrupada. Você vai ter aqui a bruta, a falquejada e a serrada, tá? Anotem bem isso daí. E as madeiras industrializadas são a compensada e a laminada colada. Só para você se situar, essa compensada é aquela famosa folha de compensado, né? Que às vezes a gente tem que comprar para fazer uma divisória, para fazer um tapume de uma obra. O que seria o tapume? Quando você passa na frente de uma obra, você vê toda fechada a obra ali, né? Com aquelas folhas de compensado, né? Então é uma utilização da madeira de que forma? De forma temporária, né? Depois, com o tempo, quando a obra estiver pronta, vai ser retirada aquela madeira para poder visualizar a fachada do prédio, então da casa, tá? E aqui, esse tipo aqui de madeira bruta, é quando você observa, às vezes, passando um caminhão na rua aí, numa estrada dessa, com várias toras de madeira, né? Aquele jeito que está ali no caminhão, ali, levando, é esse tipo aqui, ó, bruta. Ainda é no formato de tronco. Só é cortado mesmo os galhos e o tronco fica inteiro ali para depois ser processado nas indústrias, né, que trabalham com madeira, para transformar essa madeira bruta em falquejada ou então serrada, tá? Eu vou te mostrar umas imagens aqui, olha. A falquejada seria essa situação. Percebe que aqui é um tronco de madeira, que ele foi cortado aqui de maneira bem simples mesmo.
com algumas medidas aqui comerciais. Então, como é que o produtor aí de madeira, essa pessoa que trabalha aí diretamente com a venda da madeira, como é que ela aproveita esse tronco aí? Ele corta esse tronco e aproveita cada pedacinho dessa madeira aqui. Você percebe que tem vários tamanhos diferentes aqui, ó. Essa parte aqui central está com um tamanho bem maior, né? Essas aqui já são chapas mais finas, mas ele corta dessa maneira de propósito mesmo para que ele consiga aproveitar o máximo possível dessa madeira. Observa que se ele fosse cortar esse tronco apenas com essas peças maiores, ele ia ter aqui 2, 3 peças só, no máximo 4, né? Ele cortando de vários tamanhos diferentes, ele consegue aproveitar melhor esse tronco aí. Então, esse pedaço maior já vira um pilar de madeira, esses outros pedaços quadradinhos aqui já viram pernamanca, essa outra aqui já vira ripão para fazer o teu telhado, entendeu? Então, o produtor ele aproveita ao máximo e vende de maneira separada essa maneira de acordo com a necessidade de quem está comprando, tá certo? Aí uma evolução dessa madeira falquejada é a madeira serrada. É aquela que a gente encontra em maior quantidade nessas lojas de material de construção, entendeu? Então, se você for procurar, por exemplo, uma madeira para fazer o telhado da sua casa aí, possivelmente o vendedor vai te vender a madeira serrada, tá? Igual essa imagem que está aparecendo aqui no canto direito, ó, tá? Essas pernamancas aqui. Então, isso daqui é diâmetro comercial, 10 por 6, 10 por 10, depende para onde você vai precisar, tá? E geralmente essas madeiras aqui são utilizadas como estrutura, ou estrutura de telhado, ou então pilares mesmo estruturais para fazer de repente uma varanda, uma puxada, ou então funcione como realmente o esteio da casa, certo? Aqui foi aquela situação que eu mostrei para vocês, né? De, de defeitos que aparecem na madeira. Isso aqui, infelizmente, não tem como escapar muito, né? Quase toda madeira tem esses defeitos aqui, tá? E aí o que é que acontece? Como eu tinha te falado ainda há pouco, a madeira serrada é uma das mais utilizadas, né? Uma das mais comercializadas aí, a procura por ela é muito grande. E aí o que é que acontece? Se você puxar pela memória aí, uns 6, 7 anos atrás, houve um grande escândalo que foi noticiado em vários jornais, várias mídias aí, com relação à venda ilegal de madeira, né? Então, como a imprensa, o governo ficou muito em cima disso daí, dessa venda ilegal, a fiscalização por conta da venda dessa madeira ficou maior também. E aí, aumentando essa fiscalização, o que é que acontece? O preço da madeira ele aumenta, tá? Então, com esse preço da madeira aumentando, a gente percebe que a utilização dessa madeira ela deu uma leve freada, mas ela ainda continua sendo bem utilizada. E aí, como vantagens dessa madeira serrada, que é a madeira que é melhor trabalhada, né? Nós temos essas vantagens aqui, ó. Maior aproveitamento da madeira, maior rendimento no desdobro e maior economia. O que seria esse desdobro aqui? Seria a maneira de você produzir as peças de madeira industrializada, igual essas aqui, ó. Vários cortes de tamanho que você realmente vai estar utilizando de maneira mais rápida, tá? E as desvantagens seriam maiores os problemas de rachaduras e empenamento durante a secagem, porque o que é que acontece? O produtor, ele assim que ele tem essa madeira disponível, ainda naquele formato de tora de madeira, né, ele precisa vender, ele precisa comercializar essa madeira aí. Então, na maioria das vezes, ele pega aquela tora de madeira recém-cortada da natureza, já serra desse tamanho aqui e já vende. Qual é o erro nisso daí, né? Já que ele produziu, ele pode vender, claro, normalmente. Mas qual é o erro aí? Quem é que sabe me dizer? Ele tirou aquela tora de madeira, rapidamente cortou ali em tamanhos comerciais, igual a dessa imagem aqui, e já vendeu. Nesse passo a passo aqui, dele ter retirado a natureza até ele estar vendendo para o cliente, qual foi o erro nele nesse procedimento aqui? Foi justamente não deixar o tempo de secagem adequado. Qual seria o correto? Ele retirar da natureza as toras de madeira, secar essa tora de madeira, depois ele cortava em tamanho comercial, passava por uma nova secagem de novo, aí ele vendia essa peça, entendeu? Porque o que é que acontece? Não sei se vocês já observaram essas peças de madeira em telhado,
com o tempo ela fica popularmente chamada de selada, ela fica curva. Parece que ela está curvando a peça de madeira. Essa curvatura se dá pelo fato dessa secagem mal feita, tá? Então tem que ficar muito atento quando você for comprar a madeira, observar o tempo que ela foi secada, o tempo que ela foi utilizada, tá bom? E aí um tipo de madeira, pessoal, que tem ganhado bastante espaço aí, inclusive para pesquisas, muitos artigos sendo feitos com esse tipo de madeira aí, essa madeira laminada colada. Essa madeira laminada colada você não encontra diretamente na natureza. O ser humano ele produz essa madeira aqui, tá? De que maneira ele produz? São feitas várias lâminas como essa aqui, por isso o nome laminada, né? Várias lâminas de madeira, às vezes até de espécies diferentes, tá? Depois, essas peças de madeira elas são coladas. Por isso que o nome está dizendo aqui, ó, lâminas que são coladas, né? São coladas sob pressão e aí várias lâminas juntas formam uma peça de madeira. Geralmente eles têm seção retangular, tá? Uma base, uma altura, uma maior do que a outra, tá certo? Qual a espessura dessas lâminas aqui? De 0,75 centímetros a 3 centímetros. Então, são lâminas bem finas, né? Que juntas formam uma madeira aí bastante resistente, bastante poderosa, né? Principalmente quando essas lâminas são de espécies diferentes, porque você acaba juntando características diferentes de cada peça de madeira, tá? Outra madeira que é bem comum a gente observar é essa bem aqui, ó, que é a madeira aglomerada. Onde é que você observa a utilização dessa madeira? Ela é muito utilizada naquele fundo de armário, né? Fundo de armário, fundo de guarda-roupa. Você abre seu guarda-roupa, lá naquela parede do fundo dela, é feita com essa madeira aglomerada aqui, olha. Essa madeira ela não tem função estrutural nenhuma. Ela não vai resistir peso, ela não vai resistir carga. Ela serve apenas para dividir ou vedar ambiente, tá? No caso, qual é a função dela lá no teu guarda-roupa? É fechar aquela parte de trás do guarda-roupa, para que não fique exposto, tá? Só isso. Então tu percebe, inclusive, que quando uma peça como essa, que eu não sei se alguém já observou, quando uma peça como essa ela entra em contato com a água, ela começa a tufar, né? Ela começa a crescer e praticamente não tem mais serventia, né? Ela fica mole, ela não fica quebradiça, você não consegue mais utilizar, tá? Então essa madeira aglomerada aqui, ela tem essa finalidade. Como é que ela é feita? Vários pedacinhos de madeira aí, vários fragmentos que seriam descartados, são utilizados de que maneira? Pega-se esses fragmentos, mistura-se com um aglomerante, olha, lembra dos aglomerantes que a gente estudou aulas passadas aí, que pode ser o cimento, gesso ou resina, junta-se esses fragmentos com esse aglomerante e aí acaba formando essas peças aqui, olha, elas são prensadas, né? Uma compressão é feita para que sejam formadas essas peças aqui, tá? Olha só outro tipo aqui de utilização da madeira, né? Na verdade, aqui, o grupo de utilização dessa madeira, eu acho que tu já sabe distinguir, né? Só que aqui nós temos exemplos variados. Ó. Exemplo de madeiras, da utilização da madeira de forma temporária e de forma definitiva. Então, olha só. Aqui na primeira foto da tua esquerda, aqui, ó, a madeira está sendo utilizada aqui de que maneira? Temporária, né? Ela aqui é uma forma para poder fazer a concretagem desse pilar, dessa coluna de concreto aqui. Depois, com o passar dos dias, depois que já tiver concretado, o operário vai vir aqui, vai desparafusar, vai soltar esses pregos aqui, vai retirar essa madeira, vai ficar só o pilar de concreto, não é isso? Nessa situação do meio, você percebe que foi separado um ambiente de um outro, ó, possivelmente é uma sala aqui atrás. Ó. Então essa sala ela foi separada desse outro ambiente daqui, através dessa divisória feita em madeira, olha. Tá vendo aqui? Então, aí já foi uma questão arquitetônica, né? Ao invés de utilizar uma parede maciça, uma parede de tijolo mesmo, separando o ambiente do outro, foi utilizado esse painel aqui, ó, tá? Que ele pode, inclusive, ser removido, ser colocado em outro lugar, não tem problema nenhum. De repente, a pessoa, a família aqui, enjoou dessa divisão aqui. Ela retira esse painel, pronto, vai ter todo esse ambiente aberto novamente, tá?
E aqui, olha, já é uma situação mais tradicional, né, que possivelmente vocês já devam ter observado aí no dia a dia de vocês, principalmente em escritório, consultório médico, né, laboratório, esse tipo de divisão aqui, ó. Inclusive lá no IFPA tem várias salas que são divididas com esse tipo de divisória. Essa divisória, ela é considerada definitiva. Você separa aqui os ambientes, a sala lá de trás, dessa sala aqui, dessa sala do lado, mas também permite que você redivida esse ambiente aqui, ó. Então você, por exemplo, tem essa sala bem aqui, você quer aumentar ela. Você pode pegar esse painel bem aqui e levar ele 1 metro para esse lado aqui, ó, já aumenta essa sala. Ou você quer dividir essa sala no meio, você divide ela bem aqui no meio com outro painel como esse. E assim por diante, você consegue estar mudando o ambiente sem quebra-quebra, sem acúmulo de sujeira, de entulho. Então, essa é uma das grandes facilidades e vantagens dessa utilização dessa divisória de madeira, tá? E aqui, falando em vantagens, né? Aqui as principais vantagens aqui da utilização da madeira: rapidez na execução, desde que você tenha uma mão de obra boa, né? Especializada. Obra limpa, elevada resistência mecânica, ou seja, ela resiste a grande impacto. Ótimo isolamento térmico, então você consegue aliviar a temperatura de um ambiente que você está utilizando a madeira. E também tem uma facilidade de ser trabalhada, né? Quando você recebe essas peças de madeira, você consegue cortar, serrar, colocar prego, parafuso, você consegue manuseá-la com facilidade, tá? Volto a repetir, desde que seja uma mão de obra especializada, que seja experiente em trabalhar com madeira. As desvantagens, você tem uma limitação de vãos e pavimentos, como a gente viu aí, poucos são os prédios feitos pelo mundo aí totalmente de madeira, né? Basicamente só tem esses dois que eu mostrei para vocês. Exige uma mão de obra especializada, não é qualquer operário que sabe trabalhar com madeira, né? Tem que ser um carpinteiro, tem que ser alguém que trabalha aí com madeira há bastante tempo, tem uma certa experiência, né? Pode provocar fissura entre as paredes e a estrutura de madeira. Por quê? Para você fazer um encontro entre uma peça de madeira e uma parede de alvenaria, você tem um pouco de dificuldade, porque esses dois materiais eles não têm um elo de ligação entre um e outro. Então, às vezes, pode provocar essa rachadura bem nesse encontro da parede com a estrutura de madeira, tá? Dificuldade para embutir instalações elétrica e hidráulica. Você já deve ter visto na sua casa, quando foi feita uma reforma, alguma coisa assim, ou então na casa de um amigo, às vezes o pedreiro vai lá e corta a parede, né? Bem na direção de onde ele vai colocar um conduíte e uma tomada, por exemplo. Ele consegue fazer isso daí com uma certa facilidade numa parede de tijolo. Mas numa divisória que seria de madeira, por exemplo, então dentro de um pilar de madeira, ele já tem um pouco mais de dificuldade, porque a madeira é um material muito denso, né? Ela tem uma estrutura muito dura, muito difícil de ser cortada, de ser penetrada, tá? E por último, essa durabilidade aqui limitada quando desprotegida. Se você não fizer um tratamento em cima dessa madeira, com o tempo ela pode vir a apodrecer, né, com a secagem e também está molhando com frequência. Ela pode ter ataque de por exemplo, cupim, algo da natureza que seja nocivo. Então, se você não fizer um tratamento de proteger e cuidar dessa madeira, ela pode ter uma durabilidade muito curta, uma vida útil muito curta, né? Então tem que ter um cuidado bem grande com essa questão da proteção, tá? Então aqui estão nossas referências. Alguns desses livros aqui eu coloquei para vocês lá no Classroom, tá? Esse assunto de madeira ele é bem tranquilo, vocês perceberam aí que não tem muita dificuldade. E aí a atividade relacionada a esse assunto ele está lá, né? Eu vou aguardar agora umas perguntas de vocês podem ficar à vontade para perguntar, não só hoje, como no decorrer da semana, depois que você estudar esse PDF aqui com mais calma, tá certo?